Bom dia, meu nome é Douglas e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre mocks, tentar descomplicar os mocks para vocês. É, Aqui está minhas redes sociais. O único que é Douglas Bastos é o GitHub, o restante tem um OK depois, porque alguém chegou primeiro que eu. Aqui está a nossa agenda, acho que vocês já conseguiram ver. Eu vou falar um pouco sobre teoria e depois vou chegar para falar sobre testes e mostrar exemplos práticos e sobre mocks e bibliotecas complementares que ajudam quando você quer mocar algum objeto. Mas por que falar sobre mocks? Por que falar sobre testes e mocks? Primeiramente porque eu me ferrei muito para aprender. Quando eu comecei a testar, já foi um pouco chato, porque eu não sabia o que testar exatamente. Eu testava tudo, testava até o CRUD do Django, e o Django já testa aquilo para mim. Então, eu testava tudo para aprender o que eu tinha que testar ou não. E depois que eu comecei a saber o que testar ou não, tinha que começar a usar mocks, tipo, fazer um request para alguma API, mas eu não queria ir nessa API de verdade. Aí, falar, usa mock. Eu ia lá na documentação do mock e o mock não me dizia o conceito, mas não me dizia como implementar. Então, a ideia é mostrar alguns exemplos de como implementar, dependendo do cenário. Mas antes disso, por que a gente tem que testar nossa aplicação? Basicamente, para garantir que o sistema faça o que deveria fazer. Imagine que eu tenha um botão lá em cima no meu menu, tipo, eu quero mudar a cor do meu menu para azul. E eu clico nesse botão e ele não muda para azul, significa que eu tenho um bug no meu sistema. E eu quero evitar que esse bug contenha no meu sistema. Então, eu tenho que realizar testes pré-produção, antes de subir meu código para produção, para garantir que aquele botão ainda funcione. E uma das formas de se fazer isso é utilizando testes manuais. Mas os testes manuais têm os seus problemas, têm suas desvantagens em si. Que testar um sistema inteiro é trabalhoso. Imagine que eu tenha uma aplicação enorme com várias telas, vários fluxos, várias interações e eu quero testar meu sistema todo. Se eu for fazer isso manualmente, vai demorar muito tempo. Eu vou ter que fazer item por item, você achou um bug no meio desse processo. Aí tu vai lá, corrige e vai ter que testar tudo novamente. E com isso você tem um retrabalho. E toda hora tu vai ter que testar teu sistema inteiro para verificar se tudo está funcionando. E normalmente você só testa o que você fez. Além de existir testes que é humanamente possíveis de fazer, como o teste de carga. Aí tem os testes automatizados que nos ajudam a evitar retrabalho. Se eu criar vamos dizer, um robozinho que faz esses testes para mim, eu não vou precisar sempre estar clicando um por um. Eu vou pedir para o meu robô rodar e ele vai identificar se tem algum bug ou não. E com isso eu consigo testar um sistema inteiro em segundos. Dependendo da forma que tu implementar, tu consegue testar a tua aplicação completa em segundos e consegue verificar se tem algum erro ou não. Mas então... Tá. Beleza. Então, depois de falar as desvantagens dos testes manuais e as vantagens dos testes automatizados, significa que eu não tenho que fazer testes manuais. Na verdade, não. Mas cada caso é um caso. Então, tu tem que saber equilibrar entre os testes manuais e os testes automatizados. Normalmente, os testes automatizados vai pegar mais tempo do teu desenvolvimento. Você vai ter que fazer mais testes automatizados e no final do processo, depois que todos os seus testes automatizados passou, você vai fazer os testes manuais só em pequenos pedaços. Então você evita muito retrabalho e você consegue identificar bugs antes. Falar um pouco sobre o teste unitário, vou passar bem rápido sobre isso. O que é um teste unitário? É onde eu testo uma unidade do meu código. Eu não testo o meu sistema completo, eu testo uma unidade. Eu vou testando várias unidades que, com isso, eu consigo testar meu sistema completo. Então, se eu tenho uma função, eu só quero testar aquela função, independente do que as outras funções fazem. E o propósito foi o que eu acabei de falar, o propósito é validar uma unidade, não o sistema completo. E quais são os benefícios dos testes unitários? Garantir que o problema seja descoberto antes. Então, sempre faço uma modificação, executo meus testes, eu consigo verificar se tudo continua funcionando da forma que deveria funcionar. E facilita a manutenção do meu código. Como eu posso ter uma função, eu quero refatorar aquela função, e
eu quero que o comportamento dela, o retorno dela seja o mesmo que eu gostaria, o mesmo comportamento de antes. Então é só eu... Foi mal, gente. Então é só eu modificar o que eu quero modificar e verificar se o comportamento dele é o mesmo. E os testes também servem como documentação. Eu consigo listar lendo meus testes, eu consigo verificar a regra de negócio que está aplicada. Então, se aquele teste existe, é porque aquela regra existiu algum dia. Além de ajudar no design do meu código. Se eu tenho um teste que está fazendo muitas validações, significa que aquela minha função está fazendo mais coisas que deveria. Então, provavelmente, aquela tua função que faz 3 coisas, ela deveria fazer só uma. Então, você pode quebrar aquela tua função em outras 3. Mas sempre vai ter aquelas pessoas que vai chegar com desculpinhas para não fazer teste unitário. Vai falar, tipo, fazer teste demora. Eu sei do que estou fazendo, sou sênior, pô, não preciso fazer teste unitário. E, estamos sem tempo, entrega isso aí e depois a gente faz o teste, que é algo que nunca acontece. Aí tu chega para ele e, tipo, não, cara, não é a coisa certa a se fazer. Aí tem uma citação que eu gosto muito, que desenvolvedor que não faz testes é o mesmo que um cirurgião que não lava as mãos. Depois de falar um pouco de teoria, vamos ver um pouquinho de código. Aqui está o exemplo clássico de um teste unitário, onde eu tenho minha função somar, e eu passo 2 argumentos e meu retorno vai ser a soma desses 2. Um teste unitário para ele é bem simples. Eu tenho o meu resultado vai ser ali a soma. Meu resultado vai ser a soma dos argumentos que eu passei, e no final faço um asset para saber se esse resultado me retornou 4. Mas, quando tenho, por exemplo, quando tenho um exemplo desse, onde eu tenho uma função que remove arquivos. Essa função que ela faz, ela recebe uma lista de arquivos e eu vou fazer um loop entre esses arquivos e vou remover um por um. Só que tem problemas nessa abordagem. Tipo, para realizar um teste da forma que, sem mocks, como eu faria? Eu teria que criar um arquivo de verdade no meu projeto. Eu teria que criar um arquivo para depois removê-lo no final. Além que, se meu teste falhar antes da hora, aquele meu arquivo que eu criei, ele não vai ser apagado, porque o teste não funcionou. E na próxima vez que eu executar, aquele arquivo já existe e vai dizer que não vai deixar criar aquele arquivo. Além que por engano, eu posso acabar apagando um arquivo necessário do meu projeto, algum arquivo necessário do meu projeto. Se eu passar um argumento errado, tipo, acabei deletando uma pasta do meu projeto, ou um arquivo do meu projeto. Isso eu não quero. E uma forma de evitar isso é utilizando o mock. Mas o que o mock faz? Simula comportamento de objetos, isola dependências externas e possibilita asserções. Todos esses 3 itens que eu falei para vocês, eu vou mostrar em exemplos práticos a seguir. Mas como utilizar o mock? O mock você consegue utilizar nativamente no Python 3, importando from unit import mock, mas se você estiver usando Python 2, é só dar um pip install mock que você consegue utilizar o mesmo mock do Python 3. Só que o Python 3 só tem umas modificações a mais, mas a ideia é a mesma. Aí está nosso exemplo anterior, onde eu passo uma lista de arquivos e eu quero remover um por um. E aqui está como realizar o teste para esse cara. Eu estou passando uma lista de arquivos e estou usando o if aqui estou usando o ifmock.pet.object. Estou dizendo a quem pertence o carinha que eu quero mocar e estou passando a referência dele. Eu quero mocar só o remove. E passo esse s qualquer coisa, é só para dizer que você pode renomear do jeito que você quiser, uma variável. Mas é sempre bom deixar com um nome que faça sentido. Um nome legal para esse caso seria removed pack, mocked remove, por exemplo. E lá embaixo eu tenho o meu remove files, passo a lista de arquivos que eu criei lá em cima, e logo abaixo eu faço um assert equal para ver quantas vezes aquele carinha foi chamado. Mas aí você executa isso, chega um carinha do teu lado, nunca fez mock, aí o carinha chega, faz isso aqui que ele funciona, mocou. Aí tu fica, cara, como isso funcionou? Não faz sentido, tipo.
Aí eu, tentando demonstrar para vocês como funciona, é basicamente isso. Antes de utilizar o if ali, que é a hora que eu estou startando o meu mock, eu dou um type.s.remove. O cara ele está dizendo que o meu tipo é o built-in do Python. Ele ainda não é o objeto mocado. Mas logo após que eu executo o if, starto o meu mock, ele já diz que o meu s.remove ele não pertence mais ao built-in do Python, ele pertence ao mock. E lá embaixo eu consigo ver quantas vezes ele foi chamado. Existem várias formas de se mocar sintaxicamente. Esse exemplo que eu mostrei para vocês é usando o gerenciador de contexto. Você pode fazer via decorator também. Aí a única diferença é que tu precisa passar um argumento no seu teste. Outra forma também, se você tem tua classe e essa classe todos os testes dessa classe precisa do seu mock, tu coloca como decorator de classe e vai funcionar. Tu só também vai precisar passar como argumento nesse carinha aqui para ele conseguir pegar a referência. Mas quando eu quero testar, quando eu quero mocar um objeto para todos os meus testes que estão naquela classe, eu prefiro usar essa sintaxe aqui, onde eu defino ela no meu setup, crio um patcher para ela e dou um start ali. Então, eu não vou precisar passar argumento e eu consigo pegar todas as referências deles a partir do self que está lá embaixo, como vocês podem ver. E quando eu quero encerrar todos os meus mocks, lá no teardown eu dou um stop all, que ele vai dar um stop em todos os meus testes que foram startados. Em todos os meus mocks que foram startados. Agora eu vou mostrar um outro exemplo também prático. Por exemplo, quero enviar um conteúdo para a AWS. Eu uso, normalmente, quem usa Python, usa o boto3. Então, eu criei uma função que a única coisa que essa função faz é chama o boto3 e manda enviar esse arquivo. Então, eu passo qual o nome do arquivo que eu quero adicionar lá no S3 e passo o conteúdo dele. Só que, para realizar esse teste, qual é o problema dele? Eu preciso de acesso à internet. Como eu vou fazer um upload de arquivo, eu vou precisar de acesso à internet. Além de eu precisar de configurações válidas com a AWS, eu vou precisar conseguir me autenticar na AWS. E toda vez que eu executar meus testes, eu vou estar enviando um arquivo de verdade. Então, eu não quero enviar esse arquivo de verdade, só quero testar se a minha função faz o que ela deveria. E para conseguir realizar esse teste, a gente vai utilizar mock também. Só que vocês podem ver que tem uma diferença agora. Eu não estou usando mais mock.patch.object. Eu estou usando mock.patch. Eu estou passando a string toda do objeto que eu quero mocar. E no final eu digo qual é o nome do arquivo, falo qual é o conteúdo e vejo se o send foi chamado ou não. Mas qual a diferença entre o patch.object e só o patch? Quando eu uso mock.patch.object, eu estou mocando o objeto chamável. E quando eu estou usando só o mock.patch, eu estou mocando quem está fazendo a chamada dele. Agora eu vou mostrar um outro exemplo, que é no caso, quando eu quero que aquela função que eu moquei retorne um valor. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu quero saber se aquele valor que está armazenado no meu redis, ele é positivo ou não. Então, eu dou um redis.get, passo qual é a chave dele e verifico se ele é maior ou igual a 1, onde ele me retorna true, e se não for, ele vai me retornar false. Então, o nosso alvo é mocar o get. Então, no meu primeiro teste, que eu quero verificar se ele retorna true, quer dizer, que ele vai me retornar que é positivo, eu dou um if mock.patch.object, vou dizer que está lá no redis o carinha que eu quero mocar, mas o que eu quero mocar exatamente é só o get. E tem uma diferença aqui, que é onde eu passo o return value. Aqui eu estou definindo que meu retorno vai ser 4. Então, sempre quando eu for lá chamar redis.get e passar qualquer key para ela, meu retorno sempre vai ser 4. Então, quer dizer que quando eu vim aqui, na hora de rodar meus testes, ele vai esquecer esse redis.get e aqui, e ele vai dizer, sempre quando passar por aqui, o valor dele vai ser 4. E com essa validação, ele vai me retornar true, onde eu vou ter minha asserção ali,
E embaixo, o que eu quero fazer é a mesma coisa, mas passando um número negativo. Aqui é um outro exemplo onde eu quero testar uma exceção. Quando eu quero que ele me retorne um valor, eu uso return value. Mas quando eu chamo o carinha e por algum motivo ele abre uma exceção. Nesse exemplo, eu quero ver a data da próxima Python Brasil. Aí eu chamo lá o ver evento, passo o meu usuário, passo qual é o evento. E se eu tiver permissão para ver a data do evento, ele vai me retornar qual é a data. Mas se eu não tiver permissão, ele vai me trazer uma exceção. Vai me retornar um sem permissão. Só que o return value não vai funcionar para uma exceção. Aí você tem que utilizar, aqui o nosso alvo vai ser o ver evento. Com isso a gente tem que utilizar o side effect. Ele funciona a mesma coisa que o return value, só que ele vai, ao invés de me retornar um valor, ele vai me retornar uma exceção. Com o side effect eu consigo, serve para outras coisas também. Se eu tenho uma função que eu quero mocar e quero que ele me retorne toda vez que é chamado a objetos diferentes, por exemplo, eu vou chamar aquele cara 3 vezes, meu objeto mocado, mas eu quero que na primeira vez ele me retorne 1, na segunda vez 5 e na terceira vez 10. Eu uso o side effect passando uma lista. Então, na primeira vez que ele executar, ele vai dizer que o retorno dele é 1, na segunda 5 e na última 10. Eu, honestamente, nunca usei o side effect passando uma lista, mas se alguém precisar, fica como registro. Aqui a gente tem alguns tipos de asserções que o mock nos permite, além de ter objetos que nos ajudam na hora do teste. Eu consigo verificar quantas vezes aquele cara foi chamado, eu consigo verificar quais foram os argumentos que foi passado da última vez que eu chamei daquele mock, e a lista dele. Se ele for chamado 10 vezes, eu quero saber as 10 vezes com cada argumento que ele foi realizado. Aqui tem um outro exemplo, que é onde eu quero realizar um teste, quer dizer, onde eu quero que minha função salve o usuário dependendo do horário que ele acessar meu site, por exemplo. Se ele acessar meio-dia, eu vou retornar a mensagem de bom dia. Se ele me retornar antes de 18 e entre 12 e 18, boa tarde, e qualquer outra coisa fora disso, boa noite. Mas, para realizar esse teste, a lógica está feita toda no horário. Então, a hora que você executar seu teste, vai falhar, porque se você executar o teste de tarde, ele sempre vai te retornar boa tarde. Se você executar de manhã, ele sempre vai retornar bom dia. Então, uma forma de conseguir realizar esses testes é utilizando a biblioteca FreezeGun. O que o FreezeGun faz? Você importa ele lá, dá from FreezeGun, aí dá um import freezeTime, from FreezeGun, import freezeTime, e passa um decorator com a hora que você quer, que aquele objeto, com a hora que você, tipo, quando você for dar datetime.now, eu não quero a hora atual, eu quero a hora que eu defini aqui. Então, eu quero testar se o bom dia está funcionando. Então, eu estou passando que o horário vai ser meia-noite. Eu quero testar se o boa tarde está funcionando. Então, eu vou frisar meu tempo com meio-dia. E quando vai realizar o mesmo teste com boa noite, eu coloco ali que é 18 horas e eu vou ter aquele acerte. O FreezeGun faz mais algumas coisas. Vocês conseguem ver através da documentação deles, que é no próprio GitHub. Mas aí, um outro caso também, que é realizar requisições para uma API. Eu posso fazer isso no mock, como o Kuducos chegou a falar ontem, mas eu quero algo mais simples, eu não quero ter que acessar o objeto, passar um status code, eu quero algo muito mais simples. E como eu faço? Aqui, só para demonstrar o que esse cara está fazendo, eu faço um request para a API do GitHub, passo qual é o usuário, e no final, se ele me retornar 200, eu mostro o JSON que a API me traz. E dou um retorno para isso. Mas se o usuário não existir, ele vai só retornar o usuário não existe. Mas a gente tem uns problemas nesse caso, que é necessidade de acesso à internet. A gente vai precisar acessar uma API de verdade. A gente vai estar realizando um request de verdade. Então, toda vez vai demorar o teu teste executar. Ele vai fazer uma requisição, vai esperar para seu teste para conseguir validar aquilo. E além que, se o usuário deixar de existir, se você está utilizando, por exemplo, Douglas, eu quero testar aquele usuário e ver se aquele usuário existe. Quero trazer o retorno daquele usuário. Mas se aquele usuário deixar de existir,
o teste vai quebrar. E se você quiser testar alguma informação que está ali dentro, e ele for alterada, por exemplo, o Douglas mora no Rio de Janeiro e você quer validar que o retorno dali é Rio de Janeiro, e ele for para São Paulo, teu teste vai quebrar também. E uma das formas de realizar esse teste é utilizando, de uma forma bem mais simples, utilizando responses. Mas como utilizar o responses? Aqui está o meu teste. Eu preciso passar um decorator dizendo que eu estou ativando o meu responses. E eu dou um response.add, digo que é um get que eu quero mocar. Então, ele só vai mocar um get para aquela URL, que eu defino logo depois. E estou dizendo que o retorno dele sempre vai ser aquele info que eu declarei ali em cima. E o status code dele vai ser 200. Então, sempre quando eu for lá realizar esse teste, eu não vou na API do GitHub de verdade. Eu vou sempre dizer, se eu for lá na API, sempre vai me retornar isso, com status 200. Aí lá embaixo eu consigo verificar, se ele sempre me retornar 200, ele vai me trazer aquele conteúdo. Aí eu consigo fazer o assert nesse caso. Só que a gente tinha um else ali que era, caso não fosse 200, ele ia retornar usuário não existe. Que é esse caso aqui, onde eu coloco o mesmo decorator, mas onde eu estou dando response.add, eu estou dando status code 404. Eu poderia colocar qualquer coisa ali para validar que é outro status, mas eu coloco 404 e no final do retorno dele, lá na minha função que eu criei, eu estou dizendo que se ele não encontrar qualquer status que não for 200, ele vai retornar o usuário não existe. Então, é o que esse teste está fazendo. Aqui. Mais sobre a biblioteca Responses, você encontra no GitHub também. E uma consideração final é usem mocks, mas com moderação. Porque se você usar mock para tudo, tu não vai estar testando nada. Tu vai estar mocando tudo e tu não sabe exatamente... Só use mock quando você tem certeza que aquele cara precisa ser mocado. Aqui está a documentação do mock. Vocês conseguem visualizar alguns conceitos lá, mas na prática, pelo menos na minha opinião, é bem difícil você ver a implementação na hora de executar os testes. Tu consegue ver o que aquela propriedade faz, o que aquilo retorna, mas tu não consegue ver na prática, tipo, na implementação. Os slides tá nesse link. Todos esses exemplos que eu mostrei para vocês estão no meu GitHub, aí está nesse bit.ly aí, onde vocês podem, se estiver começando com mock e tal, tentando entender um pouco, tu baixa o projeto, clona o projeto, executa ele, muda um lugar, muda no outro, só para tentar entender mais o que cada caso está fazendo. Então, é isso, pessoal. Oi? Alguém tem alguma pergunta? Então, antes de terminar, então, só queria fazer uma consideração que é dissemine conhecimento. Se você sabe alguma coisa, se você entrou na faculdade e está no primeiro período e aprendeu a fazer um if ou um list comprehension, sei lá, aprendeu Python, soube fazer um for e depois tu aprendeu a fazer um list comprehension lá. Passa aquele conhecimento para alguém, porque não é que se você sabe aquele conhecimento é muito básico, alguém não conhece. Com certeza tem alguém que não conhece aquilo. Então, sempre tente passar aquele conhecimento para alguém, como sempre vai existir pessoas melhores que você. Então, sempre passe o conhecimento adiante. E é isso aí, galera. Tem uma pergunta. Fala aí. Cara, muito bom sobre educação. Vários casos que já bati muita cabeça. Eu comecei a dar empresa, criança teste de mock, que era super difícil. Tem alguma situação que você acha que tipo, não vale a pena usar mocks? Só quando você quer... Quando não usar mocks, tudo que for dependência externas, você tem que usar mock. Se você quer fazer um request para uma API, tem que utilizar mock. Se você quer remover um arquivo, você tem que utilizar mock. E se você está usando teste unitário, normalmente, quando você quer chamar uma função que depende daquele resultado, também tu pode usar mock para aquilo. Porque o teste unitário prega que você tem que testar somente aquela unidade. Então, tudo que for externo daquilo, você não precisa daquele cara funcionando. Então, tu pode mocar ele.
Mais um. Opa, mais um ali, ó. É só o primeiro puxar que... Oi, tudo bom? Eu tava em dúvida, assim, tipo, se eu quisesse conectar num conector de dados, assim, o modo seria bom, porque eu não teria que conectar em nada. Tem que ter um cara imaginário. O mock é tipo, você chamou ele existe, mas ele não vai ser executado. Tipo, teu código não vai falhar, teu código vai fazer a chamada e vai meio que ignorar. Fez a chamada e continua o processo dele. Mas se você quer testar, por exemplo, tua aplicação depende de banco de dados, normalmente a gente usa SQLite para realizar esses testes. Existe o Model Mummy para quem usa Django, que ajuda nesse caso. Você define o teu modelo, fala que você quer criar um objeto, ele cria um objeto aleatório e você consegue testar aquilo sem utilizar o banco, sem usar o MySQL ou o Post, com SQLite. E o Mummy foi uma biblioteca feita pelo pessoal aqui do Rio. Eu não conheço, eu acho que vocês conhecem, mas é uma biblioteca do Rio mesmo. Então, só aproveitando o gancho do Model Money, quem fez foi o argentino e eu sou contribuidor e amanhã vai estar inclusive no sprint. Então, quem quiser ligar lá para trabalhar em cima do Model Money, amanhã é só chegar. Parabéns pela palestra. Deu para ver que você trabalha bastante desde a sua palestra para no Rio, então parabéns. Só para complementar a resposta que você deu para o Felipe sobre como montar e como montar. Muitas vezes, quando você tem uma aplicação de múltiplas camadas, como Django, enfim, você acaba tendo problemas na hora de você usar muito mock e pouco teste de integração. Né? Então, se você está fazendo tudo com mock, tudo com teste unitário, tenha pelo menos um teste que garante que a stack inteira está aguentando. Obviamente, quando você está fazendo aplicação externa, você tem que focar mais. Só para deixar claro que é bom, é ótimo, é rápido, só que se você quer testar um projeto inteiro, tenha um teste no projeto inteiro. Então, só isso. A gente prega mais pelo teste unitário por ser mais simples de se fazer, mas é sempre válido ter um teste de integração. E além do Model Mummy, para quem usa Django tem o Model Mummy, mas quando tu usa SQL Alchemy é bem difícil mocar ele. Então tem uma biblioteca chamada Factory Boy, que ajuda nesse carinha também. Ele é um pouquinho mais complicado do que o Model Mummy, porque o Model Mummy é só tu importar e dizer qual modelo ele já cria. O Factory Boy tu tem que... É mais difícil, tipo, você tem que implementar o próprio modelo para ele. Então, mas vale, se você quiser testar algo relacionado a banco, vale a pena utilizar ele. Douglas, obrigadão, cara. Valeu. Só para as palmas aí.